Viva com Totó! Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa, até que engasguei, acho que é melhor não falar, mas vou falar. Sobre o que é plasticidade. O que é plasticidade cerebral, ou plasticidade de aprendizado, ou plasticidade do cérebro, que tanto eles falam que está na moda da neurociência. O que vem a ser isso? O que é essa tal da plasticidade? A plasticidade nada mais é do que esse movimento que a gente precisa ter no cérebro para ele não ficar parado, para ele não ficar ali todo sem aquele movimento, né? Então vamos lá. O que acontece? Como é que a gente pensa? O que a gente faz? Todo o cérebro, olha só, o nosso cérebro não é igual hoje, o meu cérebro hoje não é igual ao cérebro que eu tinha quando recém-nascida. Por quê? Porque quando eu nasci, eu tinha as informações sutis que vem toda a bagagem dos neurônios, dos neurotransmissores, eu tinha aquela bagagem. Aí eu comecei a ouvir pessoas, a ver a luz, a ouvir palavras, a ouvir coisas novas, a prestar atenção no quente e frio, e isso foi ativando o meu cérebro, e meu cérebro foi adquirindo novos conhecimentos, novas aprendizagens. Então, desde que a gente nasceu até agora, o cérebro ele vai se movimentando, adquirindo conhecimento, né? Adquirindo aprendizagem, habilidades novas. E a plasticidade é exatamente estimular o nosso cérebro para que ele tenha essa flexibilidade, esses aprendizados cada vez mais. Totó, por que a gente precisa fazer isso? Porque, gente, o que acontece? Quando uma pessoa... eu já escutei pessoas, e quando uma pessoa fala, eu já estudei, não vou mais estudar nada, não tenho mais idade, está lá 40 anos, não preciso mais aprender nada. Precisa, a não ser que você queira ficar com arteriosclerose, com Alzheimer, né? Porque isso, o arteriosclerose, tanto o Alzheimer, além das características físicas e neurológicas, elas têm as características da falta de plasticidade cerebral. Até mesmo quando uma criança ou um idoso sofre uma lesão cerebral, quando tem uma lesão cerebral, que pode ser uma doença na infância, pode ser um aspecto, um trauma, batida de carro, bateu, acabou a massa encefálica ali e alguma coisa parecida, o cérebro, aí o que é a plasticidade? O cérebro tem condições, desde bebezinho, quanto no idoso, quem pensa que não, em readquirir esses conhecimentos, essa força, esse movimento, assim, bateu e perdeu o movimento. Por que vai fazer fisioterapia? Por que vai estimular lá na psicoterapia? Ou por que vai estimular o cérebro? Por que vai fazer TO, né? Terapia ocupacional, para poder readquirir o que ele sabia ou aprender, usar outra área do cérebro para substituir aquela a qual foi danificada. A plasticidade é este movimento de estimular áreas do cérebro que muitas vezes a gente não estimula. Para quê? Para que ela possa suprir áreas com deficiência, áreas com derrame, áreas com trauma, áreas preguiçosas, áreas que a pessoa fica deitada no sofá e não faz nada, né? Então, é esse movimento de estimular o cérebro, que é essa plasticidade que o cérebro vai adquirindo. Essa plasticidade é muito debatida por professores, por vários psicólogos que seguem linha cognitiva, linha comportamental, linha não sei das quantas, várias linhas. Essas várias linhas tem gente que bitola. E o cérebro é um computador a ser explorado. E vou falar, nenhum cientista até agora entendeu o cérebro como um todo
porque tem muita coisa para a gente aprender sobre ele. Ele espanta cada vez mais a nossa intelectualidade, ele nos surpreende com as suas capacidades e as suas neuroplasticidade. Por quê? Porque ele supre áreas. Quer ver uma coisa? Até pensei agora, nem pensei em falar isso, mas pensei uma coisa agora. Em um acidente de carro, uma mãe vê uma criança toda machucada. Às vezes ela está toda quebrada. Ela levanta, ela pode até morrer. Já tem vários casos assim. Ela levanta, não morre porque levanta, ela já está quase semi-morta, vê a filha. Qual a força que ela tem de levantar, socorrer a criança, pedir ajuda, ajudar a criança, ela pumba. Por quê? Porque o cérebro dela está preocupada com a filha, ela quer salvar a filha, o cérebro dela une várias conexões diferentes da emoção, de capacidade de levantar, de sustentar um osso que está moído e ficar em pé com o osso moído, que vai lá e ajuda. Como é que faz isso? Entendeu? Porque o cérebro, ele quer andar, ele quer se restabelecer, ele quer acudir, e naquela força de querer, ela une todas as forças, ou seja, essa plasticidade do cérebro dela, e vai lá, socorre a criança e pode até cair, depois morrer ou não morrer, você socorrido, mas ela ajuda. Então, o cérebro, esses transmissores, neurotransmissores, quanto mais a gente estimula, quanto mais você faz uma aula de inglês, francês, italiano, quanto mais você pula corda, quanto mais você faz ginástica, quanto mais você nada, quanto mais você faz vários esportes, quanto mais você conversa, quanto mais você aprende várias formas de fazer coxinha, empadinha, sorvete, quanto mais você usa o seu cérebro para um novo entendimento ou um novo aprendizado, ele mais força, mais capacidade de se autossocorrer e de entender a vida, ele faz, ele movimenta, porque você está estimulando. Olha só, a pessoa, quando ela julga muito as outras, é um exemplo, tá? Então, você não deveria fazer assim, isso está errado, porque disso. Quem está falando isso, o cérebro dela, só pensa naquilo que ela está vendo. Você está errada, você não pode ser assim, você não pode falar desse jeito, você não pode... Porque o cérebro dela é embotocado, vamos pensar assim, nunca inventei essa palavra. É parado, é só ali, é limitado naquele pensamento que ela tem. Quando você estimula seu cérebro, deixando esse movimento, você abre um campo de falar, o que será que ela pensa? Por que ela agiu daquela forma? O que será que aconteceu com ela que ela fez desse jeito? Não foi do jeito que eu penso. Será que não é legal eu também aprender com aquele movimento dela? Não estou falando que está certo ou está errado. Eu aprender a ver o outro como o outro é. Isso é uma plasticidade. Quando a pessoa não consegue ver o outro como o outro é, o jeito do que o outro é, ele não tem muita plasticidade. Essa pessoa que julga muito tem uma tendência a desencadear esclerose, arteriosclerose, Alzheimer, porque é bitolada. Pessoa que acorda cedo, porque só pode acordar 6 horas. Faz isso, faz aquilo, porque se não acordar 6 horas, tá tudo errado. A pessoa tá louca, Pensa. Hoje eu acordei às 7, acordei às 9, perdi a hora, tudo bem, o dia vai rolar da mesma forma. Ou não, esse movimento do nosso cérebro, ele nos permite a ampliar essa capacidade de enxergar o mundo. E é cada um ser do jeito que é, cada um estimular seu cérebro cada vez mais, é que se torna um processo evolutivo humano. É que ajuda a pessoa a crescer, a desenvolver, a enxergar o mundo da forma que ele é. Às vezes, a gente passa num lugar e fala assim, nossa, coitada daquela pessoa, né? Coitada, no meu ponto de vista. E às vezes a pessoa é mais feliz do que eu.
é extremamente feliz. Entendeu? Uma vez, uma prima minha falou assim, doutor, olha aquele casal indo lá, estava de chinela havaiana e arrebentou o chinelo havaiana. Ela falou assim, gente, um dá risada pro outro, sentado na calçada, os dois sorrindo, arrumando chinelo. E aí passa, ela estava vendo de uma forma bonita, entendendo, valorizando aquele aspecto. Passa uma pessoa de carro, nossa, coitado, não tem carro, está lá, e brigando com o marido. Quem é mais feliz? Quem tem mais plasticidade? Aquela que só é feliz se estiver dentro do carro 0 quilômetros e ainda brigando, ou só lutando pelo dinheiro, ou o outro que a sandália arrebentou, sentou para tentar modificar a sandália, arrumar de um jeito que dê para ele continuar com a sandália. Quem tem mais plasticidade? Quem está lá? Quem tem ganho? Quem está ali arrumando a sandália? Agora, quem xingou a sandália, que arrebentou, ficou furioso, falou que o marido comprou porcaria, não tem plasticidade nenhuma. Olha o movimento do nosso cérebro, como ele não pode estar embotado, como ele não pode estar parado, como ele não pode ver só de um jeito que eu veja. Eu tenho que estimular, eu tenho que aprender a ver o mundo em várias facetas. Estimular meu cérebro a desenvolver conexões, várias conexões, que é um neurotransmissor que encosta no outro neurotransmissor, que faz chamada sinapse, passar um novo conhecimento. Então, outra coisa que a gente fala muito que prejudica essa plasticidade do cérebro é o celular. Você fica ali, você ligou, ele faz, você só cutuca alguma coisa, aperta os botões lá e te dá número de telefone, endereço, te dá situações, notícia, ponto. Às vezes você nem sabe onde fica aquele lugar, você até pesquisa, aquele é ali. Agora, você usou do seu cérebro? Não. Você usou o cérebro do computador. Você usou o cérebro do celular, não foi o seu. Ele não vai ter. Pode ficar sossegado que ele não vai ter Alzheimer, você vai. Então, você tem que pensar muito como a gente tem que pensar, só você não, todos nós, como que nós podemos desenvolver cada vez mais essa neuroplastia. Como? A gente aprender a cada momento. Você está na padaria, um está contando uma história, você fala, credo, horrível. Aprenda, observe, converse, seja solta, fale, aprenda, não condene, aprenda a colocar o seu cérebro num processo constante de aprendizagem, num processo constante de conhecimentos. Pode não ser interessante para você, mas o seu cérebro abriu uma nova visão. Outra coisa muito importante, pior que fugiu, acabei de pensar e fugiu, mas outra coisa muito importante, quando você está observando, lembrei o que eu queria falar, o seu cérebro, ele carrega uma memória, que eles falam a célula da avó, a célula do vô, que até tem cientificamente falando sobre isso. A memória que eu carrego da minha avó, que eu lembro do cheiro, que eu lembro que ela fazia, que eu lembro... E outra, a memória sutil que está na minha memória, está na minha célula, coisas que eles fizeram, e se eu me pegar em uma situação hoje que eu precise usar um conhecimento lá de trás, se eu estiver estimulando o meu cérebro, eu consigo usar o conhecimento lá de trás. Se eu embotar meu cérebro, eu não tenho nem essa plasticidade ou essa flexibilidade de buscar uma coisa lá atrás. Por exemplo, eu lembro uma vez que a Regina, minha irmã, estava balançando na rede e ela teve uma convulsão, meu avô socorreu. Certo, ele socorreu porque ele acabou de ter almoçado e foi, sei lá, brincar na rede. Se eu for socorrer uma pessoa, talvez, se meu cérebro estiver plastizado, eu socorro exatamente como eu vi meu avô socorrendo. Então, olha que espetáculo que é nosso cérebro. E olha o que a gente faz dele. A gente não sai, a gente não ouve, a gente não aprende. Até muita gente fala, muitos falam,
se não tiver de óculos, não ouve. Porque toda essa parte do occipital do cérebro, aqui atrás, que é a parte visual, que é onde decifra o visual do nosso cérebro, da vida, se ele, junto com a audição, ele é um sapo verde, eu vejo sapo verde, e aí ele pula. Eu associo uma coisa na outra. Às vezes, só de eu ver o sapo, eu já lembro da audição. O que é isso? É a plasticidade. Agora, se eu limito o meu cérebro, eu vou limitando isso. E futuramente, eu não tenho condições, acabo definhando numa cama sem lembrar quem eu sou. Então, nós precisamos usar o nosso cérebro. Quanto mais e mais, e quanto mais eu abrir as áreas, abrir o conhecimento, ampliar fisicamente falando, emocionalmente falando, neurologicamente falando, quanto mais você faz, melhor é. Para fechar, que eu já sei que... Olha lá, o Alex está louco para eu parar de falar, mas deixa eu falar uma coisa. Você tem 80 anos, seu cérebro ainda tem plasticidade. Você ainda aprende. Nenhum neurônio morre e você nunca mais aprende. Isso foi no passado que ninguém conhecia. Cientificamente sabe-se que a gente aprende. Senão, não teria lógica uma pessoa de 90 anos fazer fisioterapia, fazer terapia, né? Estimular para voltar de um derrame. Sinal que seu cérebro está reaprendendo. Porque ele tem plasticidade. Combinado? Pensa nisso com amor e carinho e vamos, a partir de agora, pôr nossa máquina para funcionar. Combinado? Grande beijo!